Imagine um mundo de cidades vibrantes conectadas por estradas pavimentadas que se estendiam por milhares de quilômetros. Este era o Império Romano em seu auge, um testemunho da engenhosidade e ambição humanas. A Pax Romana, um período de paz e prosperidade sem precedentes, permitiu que as cidades florescessem como nunca antes. Roma, o coração do império, ostentava uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Era uma cidade de magníficas estruturas de mármore, aquedutos avançados e grandes arenas onde gladiadores se enfrentavam e bigas corriam. Das ruas ensolaradas de Alexandria ao movimentado porto de Constantinopla, as cidades pulsavam com vida. Elas eram os motores do império, centros de comércio, cultura e governança. Comerciantes de terras distantes convergiam. Seus navios carregados de mercadorias exóticas, sedas do Oriente, especiarias da Índia e ouro da África. O ar vibrava com uma sinfonia de línguas, um testemunho da natureza cosmopolita desses centros urbanos. Teatros ecoavam com risos e aplausos, enquanto filósofos se envolviam em debates animados nos fóruns. Esta era uma era de ouro, uma época em que as cidades brilhavam como faróis da civilização. No entanto, mesmo os impérios mais poderosos desmoronam. Por volta do século V a.C., o outrora invencível Império Romano começou a vacilar. Ondas de invasões bárbaras, instabilidade econômica e conflitos internos enfraqueceram suas bases. À medida que o império se fragmentava, as cidades sofreram o impacto do declínio. As rotas comerciais, antes movimentadas, tornaram-se perigosas. O fluxo de mercadorias diminuiu drasticamente e as cidades, outrora vibrantes, começaram a encolher, seu esplendor desaparecendo na memória. A queda de Roma em 470 a.C. marcou o início de uma nova era, a Idade Média. À medida que a escuridão descia sobre a Europa, a vibrante vida urbana que caracterizava o mundo romano parecia perdida, um eco distante de um passado glorioso. As outrora grandes cidades, despojadas de seu esplendor imperial, entraram em um período de letargia, seu destino incerto. O legado de Roma, no entanto, não seria extinto tão facilmente. Das cinzas do declínio, um novo capítulo na história urbana estava prestes a ser escrito. Com a queda do Império Romano, a autoridade centralizada e a ordem que caracterizavam a vida urbana desapareceram. Cidades, outrora símbolos de poder e prosperidade, tornaram-se vulneráveis a ataques e deterioração. No caos que se seguiu, a população diminuiu e muitos fugiram para o campo em busca de segurança e sustento. Os outrora grandiosos edifícios públicos, os fóruns, os banhos, os teatros, caíram em ruínas, suas fachadas de mármore desmoronando, testemunhas silenciosas de uma era passada. O dinamismo intelectual e cultural que definia as cidades romanas também diminuiu. Com o declínio da alfabetização e a perda de patrocínio, as artes e as ciências sofreram um revés. As grandes bibliotecas, outrora repositórios de conhecimento, foram dispersas ou destruídas, seus pergaminhos perdidos no tempo. A busca pelo conhecimento, outrora um pilar da vida urbana, refugiou-se atrás dos muros dos mosteiros, mantida viva por monges dedicados. No entanto, em meio ao declínio, lampejos de continuidade persistiram. A Igreja cristã, que vinha ganhando influência constante, emergiu como uma força unificadora no mundo fragmentado. Os bispos, muitas vezes baseados em cidades, forneciam orientação espiritual e, em alguns casos, assumiam papéis de liderança secular. Igrejas e mosteiros tornaram-se centros de aprendizado e comunidade, oferecendo uma aparência de ordem em um mundo aparentemente à deriva. Enquanto as cidades se contraíam em tamanho e influência, a vida no campo passava por uma transformação. O sistema feudal, com suas propriedades autossuficientes, tornou-se a forma dominante de organização econômica e social.
Os camponeses, presos à terra, trabalhavam para seus senhores feudais, fornecendo mão de obra agrícola em troca de proteção. As cidades, não mais os pontos focais de poder e comércio, pareciam relegadas à periferia dessa nova ordem agrária. A pulsação urbana, embora fraca, não havia cessado completamente. Com o passar dos séculos, o gigante adormecido da vida urbana começou a despertar. Uma confluência de fatores, muitas vezes sutis e graduais, lançou as bases para um renascimento notável. No campo, as inovações agrícolas desempenharam um papel fundamental. O arado pesado, capaz de revolver os solos ricos e pesados do norte da Europa, permitiu o aumento da produtividade. A adoção do sistema de 3 campos, que deixava um campo em pouso a cada ano, ajudou a reabastecer o solo e reduzir o risco de quebra de safra. Esses avanços levaram a um excedente de alimentos, que por sua vez impulsionou o crescimento populacional. Com mais bocas para alimentar, a demanda por bens e serviços aumentou, dando nova vida à economia estagnada. O palco estava montado para um renascimento do comércio, e com ele, o ressurgimento das cidades. A partir do século XI, a Europa testemunhou um período notável de crescimento urbano. Vilas e cidades, outrora sombras do que foram, voltaram à vida, alimentadas por um espírito renovado de comércio e inovação. O renascimento do comércio foi ainda mais estimulado pelos avanços tecnológicos. Técnicas aprimoradas de construção naval, como o uso do leme de popa e a adoção da vela latina, permitiram maior manobrabilidade e capacitaram os navios a navegar contra o vento. Isso abriu novas rotas comerciais e facilitou viagens de longa distância, conectando a Europa às riquezas do Oriente. À medida que o comércio florescia, também aumentava a demanda por artesãos e trabalhadores qualificados. As pessoas migravam para as cidades, atraídas pela promessa de oportunidades econômicas e uma vida melhor. A paisagem urbana foi transformada à medida que novas casas, oficinas e mercados eram construídos para acomodar a população crescente. Uma nova era, marcada pelo dinamismo da vida urbana, estava amanhecendo sobre a Europa. Seção 4. 1. Novo amanhecer. Rotas comerciais e renascimento urbano. O ressurgimento da vida urbana no final da Idade Média estava, sem dúvida, intimamente ligado ao reaparecimento do comércio. Em toda a Europa, surgiu uma vasta rede de rotas comerciais, conectando regiões distantes e facilitando a troca de bens e ideias. Dos movimentados portos do Mediterrâneo às feiras de champanhe, uma vibrante tapeçaria de comércio se desenrolou. Veneza, estrategicamente posicionada na cabeceira do Mar Adriático, emergiu como uma potência marítima. Seus hábeis construtores navais e astutos comerciantes construíram um vasto império comercial, ligando a Europa às riquezas do Império Bizantino e do Oriente. Especiarias, sedas e pedras preciosas fluíam para Veneza, transformando-a em uma cidade de riqueza e esplendor lendários. Mais a oeste, as cidades de Gênova e Pisa também ganharam destaque, com seus navios cruzando o Mediterrâneo, competindo pelo controle de rotas comerciais lucrativas. Ao norte, as cidades da Liga Hanseática, uma poderosa guilda mercantil, dominavam o comércio do Mar Báltico. De sua base em Lübeck, eles estabeleceram uma rede de postos comerciais e garantiram passagem segura para seus mercadores, garantindo o fluxo de madeira, peles e peixes da região do Báltico para o resto da Europa. As rotas terrestres, embora repletas de riscos, desempenharam um papel crucial no renascimento do comércio. As feiras de champanhe, realizadas anualmente no coração da França, tornaram-se um ponto focal para comerciantes de toda a Europa. Ali, em meio a uma cacofonia de línguas e ao barulho de cascos, eles negociavam têxteis, lã e outras mercadorias valiosas. Essas feiras não apenas facilitaram a troca de mercadorias, mas também serviram como centros para a disseminação de ideias, notícias e tendências culturais.
Seção 5. A pulsação do comércio. Cidades ganham vida. À medida que o comércio florescia, as cidades se transformavam em vibrantes centros de atividade econômica e social. O clangor de martelos batendo em metal ecoava das oficinas dos ferreiros, enquanto o aroma pungente de couro enchia o ar ao redor dos curtumes. O ruído rítmico dos teares podia ser ouvido nas oficinas dos tecelões, seus têxteis coloridos destinados a mercados próximos e distantes. As próprias ruas vibravam com uma sinfonia de sons. O grito dos vendedores ambulantes, o estrondo de carroças de madeira e o riso de crianças brincando. Os mercados, o próprio coração da vida urbana, pulsavam com energia. Barracas transbordavam com uma deslumbrante variedade de mercadorias. Produtos frescos do campo, especiarias de terras distantes, tecidos finos da Itália e peles do norte. Aqui, em meio à multidão de compradores, negócios eram fechados, notícias eram trocadas e fortunas eram feitas e perdidas. O ar era denso com os cheiros de pão fresco, carnes assadas e especiarias exóticas, uma experiência sensorial que aguçava o paladar e revigorava a alma. À medida que as cidades cresciam em tamanho e riqueza, elas começaram a investir em infraestrutura e obras públicas. Muros de pedra resistentes foram construídos para proteger contra ataques, enquanto ruas pavimentadas e sistemas de drenagem melhoraram o saneamento e facilitaram a circulação de pessoas e mercadorias. Novas pontes atravessavam rios, conectando distritos outrora isolados e promovendo o comércio e a comunicação. A construção de grandes catedrais, um testemunho tanto da piedade quanto da prosperidade desses crescentes centros urbanos, transformou os horizontes das cidades medievais. Essas estruturas imponentes, adornadas com esculturas intrincadas e vitrais, que banhavam seus interiores em um caleidoscópio de cores, representavam faróis de fé e símbolos de orgulho cívico. Seção 6. Além do mercado, cultura e comunidade. O renascimento da vida urbana não se tratava apenas de economia. Ele veio com um florescimento da cultura, busca intelectual e um renovado senso de comunidade. À medida que as cidades se expandiam, também aumentava a demanda por educação e mão de obra qualificada. As guildas, associações de artesãos e mercadores tornaram-se instrumentais nesse desenvolvimento. Eles estabeleceram programas de aprendizagem, dando aos jovens a chance de aprender um ofício e melhorar sua posição social. As universidades, que começaram a surgir no século XII, tornaram-se centros de aprendizado e erudição. Estudantes afluíam para cidades como Bolonha, Paris e Oxford, atraídos pela reputação de renomados acadêmicos e pela promessa de se envolver em discursos intelectuais. Assuntos como teologia, direito e medicina foram estudados, lançando as bases para o humanismo renascentista, que mais tarde transformaria a Europa. A proximidade de pessoas de diversas origens promoveu um espírito de inovação e criatividade. Novas ideias se espalharam rapidamente pelos centros urbanos, levando a avanços na arquitetura, engenharia e artes. O estilo gótico, com seus arcos ogivais, abóbadas de arestas e arcobotantes, surgiu no século XII e se espalhou rapidamente pela Europa, remodelando a paisagem das cidades medievais. Os teatros, adormecidos desde a queda de Roma, viram um renascimento. Grupos itinerantes entretinham o público com peças de moralidade e comédias farsescas, enquanto peças de mistério, representando histórias bíblicas, eram encenadas em palcos elaborados nas praças das cidades. A música também prosperou em ambientes urbanos. Menestréis, músicos viajantes, encantavam as multidões com canções de amor, cavalheirismo e aventura, enquanto coros de igrejas enchiam grandes catedrais com harmonias etéreas. Seção 7. Ecos do passado. Moldando o futuro.
O ressurgimento das cidades no final da Idade Média foi um ponto de virada na história europeia. Marcou uma mudança da sociedade agrária dos séculos anteriores para um mundo mais interconectado e complexo, onde o comércio, a inovação e a troca cultural ocuparam o centro do palco. As cidades que surgiram das cinzas do Império Romano não eram meras réplicas de seus predecessores. Eram centros vibrantes e dinâmicos, moldados pelas circunstâncias únicas de seu tempo e lugar. O legado desse renascimento urbano ainda está conosco. As cidades em que vivemos hoje, com suas ruas movimentadas, arranha-céus imponentes e vibração cultural, devem muito a esse período notável de crescimento e transformação. O espírito de inovação, a busca pelo conhecimento e o desejo de conexão que alimentaram o renascimento urbano continuam a moldar nosso mundo, lembrando-nos do poder duradouro da engenhosidade humana e do fascínio atemporal da cidade como um centro de progresso, criatividade e comunidade. Ao navegarmos pelos desafios do século XXI, vale a pena refletir sobre as lições do passado. A história do renascimento urbano nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano, impulsionado pela esperança de uma vida melhor, pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Destaca a importância da inovação, colaboração e livre troca de ideias para impulsionar o progresso e moldar um futuro mais justo e próspero. As cidades de amanhã, como suas contrapartes medievais, enfrentarão seus próprios desafios únicos. Mas ao abraçarmos o espírito de criatividade, resiliência e propósito compartilhado que definiu o renascimento urbano, podemos construir sobre seu legado e criar cidades que não sejam apenas centros de sucesso econômico, mas também faróis de esperança, oportunidade e florescimento humano.